Olá, sejam muito bem-vindos ao De Pro pra Paz. Hoje eu tô passando aqui para contar para vocês um pouquinho sobre o que é o direcionamento familiar. O que eu faço especificamente? Se você ainda não teve a oportunidade de dar uma passadinha lá no canal no YouTube, tem um vídeo em que eu conto como que o direcionamento familiar pode te ajudar a estreitar relações com os seus filhos, com os seus pais. Como o direcionamento familiar pode ajudar você, pai, mãe, responsável, a modificar a sua rotina de forma que essa relação, esse dia a dia familiar seja mais harmônico. Se você ainda não passou, se inscreve lá no canal, no YouTube De Pro pra Paz. Fica aqui a dica. E hoje eu quero contar para vocês como é que funciona o nosso encontro. Renata, você faz um manual e manda pra gente e a gente tem que seguir o seu manual? Renata, você monitora por meio de câmera, supervisão total? Você manda mensagem de WhatsApp para saber se a gente fez ou não fez? Você cobra? Você, como é que eu posso falar? Você o tempo todo fica de olho nas nossas ações? Como é que funciona isso, Renata? Não, gente, a ideia é trazer reflexões. Então você fica falando e aí eu tenho que ficar pensando? Não, também não é nada disso. Eu compreendo que a gente só consegue materializar uma mudança quando nós temos a consciência daquilo que tem dificultado a nossa vida de caminhar. Quando a gente reflete sobre algo que tem nos impossibilitado de andar, de crescer, de transcender. Eu sempre brinco, o que é que tá me dificultando rir, amar, viver em paz no meu dia a dia? É para isso que eu tenho que olhar. E assim, o direcionamento familiar funciona da seguinte forma. Nós agendamos um encontro que pode ser presencial ou online. Nesse momento, eu tenho optado por fazer online, a não ser que se faça realmente necessário o conhecimento da criança e a situação que é posta, que é apresentada. Após esse agendamento desse encontro, nós fazemos em família, com os pais, em especial se forem crianças muito pequenas, nós fazemos o levantamento de situações que são impactantes, de situações da rotina escolar, da rotina familiar que têm sido difíceis de serem trabalhadas e que têm atrapalhado a dinâmica do todo, a dinâmica dessa família. Após o levantamento dessas situações, nós fazemos reflexões, tendo como base teóricos da socialização, da disciplina positiva, da neurociência, considerando a dinâmica familiar, para que então, considerando a contribuição de cada um dos indivíduos, um plano de ação possa ser estabelecido, um plano de ação possa ser especificado. Renata, mas o que é um plano de ação? Um plano de ação diz respeito a sobre como fazer. Então nós vamos partir de uma ideia, estabelecer uma meta a ser atingido e então fazer uma avaliação de como foi essa caminhada. Hoje eu tenho clareza de que se nós não reconhecermos a nossa fragilidade, não refletirmos sobre ela, se nós não estabelecermos como mudar, formas de mudá-la, e então avaliar se isso funcionou ou não, dificilmente essa mudança acontecerá. Esses 4 passos são extremamente importantes e são extremamente decisivos para que haja um ressignificar de conduta, um ressignificar de comportamento. E você faz tudo isso nessa consulta, nessa hora, nesse atendimento? Por partes, calma. No nosso primeiro encontro, nós fazemos o levantamento das situações, as reflexões e traçamos um plano de ação, um plano de conduta. Esse plano de conduta, ele é firmado entre todos aqueles que fazem parte dessa família. Essa família recebe por e-mail uma memória do encontro, assim como as receitas florais que vão fazer parte desse tratamento familiar. Como assim, Renata? Além de tudo, tem tratamento de florais com cada um dos integrantes da família? Sim. Não sei se vocês sabem, mas eu também sou terapeuta floral e faço uso dos florais na minha vida há muitos anos. Os florais, eles trabalham com a energia das plantas. Da mesma forma que nós somos energia, as plantas também são, assim como tudo que está ao nosso redor.
E essas plantas, elas possuem uma energia capaz de nos equilibrar, de nos auxiliar nesse processo de transformação. É como se elas nos ajudassem a curar aquilo que nos impossibilita de ser feliz. De uma forma bem prática é isso. Após o recebimento da memória do encontro e das receitas florais que vão como sugestão para cada um dos integrantes, nós agendamos uma avaliação em 15 dias. Isso significa que por 15 dias vocês vão experimentar, ver o que é que foi possível ou não de ser modificado. O que é que desse plano de ação você conseguiu ou não colocar em prática? Por meio dessa avaliação, após os 15 dias do nosso primeiro encontro, nós vamos ser capazes de ressignificar o que é que se faz mais latente a ser trabalhado no momento. O que é que precisa ganhar mais luz para então ganhar mais força. E assim, os pais são convidados a estabelecer mais 15 dias de aprimoramento, de tentativa diante daquilo que foi colocado no plano de ação. E assim, a cada mês, a cada 15 dias, nós teremos novas conversas e assim estabelecer novas metas para até que então, um determinado dia, isso seja sanado, essa dificuldade seja transposta, seja transmutada, para que essa dificuldade seja minimizada. Tem muitos pais que dizem para mim, nossa, mas é um milagre? Eu vou fazer e vai acontecer? E aí eu digo, não, milagres não existem. Porém, conforme nós tomamos decisões assertivas, conforme nós mantemos o nosso padrão de atuação com base numa determinada escolha, a referência que nós damos para essa criança se faz cada vez mais assertiva. E eu vou dar um exemplo muito simples assim, que eu vivi com uma família. O grande problema era, os sapatos ficam todos no meio da sala. E isso todo dia me enlouquece. E eu já mostrei onde é o armário, eu já falei onde é que fica e eles não conseguem. Bom, a gente vai ter que mudar então a rotina dessa família. Uma das sugestões foi que, para que a entrada dessas crianças ao chegar da escola, com mochilas e tênis e tudo mais, não fosse pela entrada principal, mas fosse pela entrada onde ficava a sapateira. Simples assim, essa casa, essa família tinha essa possibilidade. Então as crianças entravam pela parte de trás, que era onde ficava a sapateira, deixavam os tênis e seguiam para a sala, para o quarto, com as suas mochilas para continuar a rotina. Os sapatos desapareceram da sala, a mãe, o pai, o todo ficou mais tranquilo porque não precisava mais tropeçar e o falar se tornou muito assertivo. Renata, então eles nunca mais colocaram o sapato na sala? Sim, quando eles não voltavam da escola. Mas você percebe, de 7 dias da semana, 5 eles voltavam da escola. 2 era da casa do vô e da avó, e se eventualmente aquilo ficasse ali, não causaria tanto transtorno quanto em todos os outros dias, percebe? Então eu sempre falo que quando a gente tem uma decisão assertiva e pontual, a tendência é que nós falemos menos, porque o comportamento padrão foi ressignificado, foi restabelecido. Então esse é o propósito do direcionamento familiar, ajudar pais a ressignificarem condutas do dia a dia que têm possibilitado essa família de viver de forma harmônica. Bom, esse foi um dos problemas que foi sanado nessa família. De repente, aquilo já deixou de ser um problema. Como Eduardo Bach fala, conforme nós desenvolvemos novas virtudes, novos padrões, conforme nós fortalecemos aquilo que é bom, aquilo que é ruim vai ficando cada vez mais distante de nós, vai se afastando cada vez mais de nós. E aí, quando aparece, não tem força. Tem uma frase que eu uso muito com os meus alunos e com os pais. Tudo aquilo que ganha luz, ganha força. Então, se você quiser saber o que é que você precisa hoje ou pode hoje dar luz para que ganhe força, liga para a Pro.